Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Quero dizer a vocês, antes de tudo, que o meu coração se enche de alegria e boas lembranças ao ver o coral do Projeto Marcos aqui, porque há 9 anos eu passei também pelo Projeto Marcos, em 2016, e eu queria dizer a vocês que isso foi transformador na minha vida. Que crescimento extraordinário eu pude ter ali no Projeto Marcos, que não precisa fazer apenas quem quer ser missionário ou pastor, como a nossa irmãzinha aqui testemunhou. Cadê ela? Agora há pouco aqui, ela estava falando, ela vai fazer só o Projeto Marcos e certamente, ao invés de perder um ano, ela vai ganhar todos os outros a seguir da vida dela. Então queria recomendar, é o meu desejo também, pastor, que os nossos filhos, talvez um pouco mais tarde dos que os do Senhor, que a gente ainda não tem, mas eles vão fazer Projeto Marcos, com certeza. Fernanda querendo ou não, eles vão fazer Projeto Marcos. Vamos dar continuidade à exposição sequencial do livro de Efésios. Hoje nós chegamos ao versículo de número 7. Abra sua Bíblia então, por gentileza, Efésios capítulo 1, verso 7. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. Quero apenas dar uma sugestão, não tome isso como regra. Se você quiser usar a mesma versão nos cultos, você pode trazer para que você vá acompanhando junto comigo. Eu entendo que essa versão aqui ela acompanha mais de perto o texto grego e é melhor para que você acompanhe da mesma maneira aqui. Em casa eu uso a NVI para leitura anual, mas eu queria recomendar que você usasse a ARA. Apenas uma sugestão. Efésios capítulo 1, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tê-la entregado a nós, ter se revelado a nós e tê-la colocado na nossa língua pela tua graça e misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. É nela que nós vemos a Jesus, nós vemos a glória do Senhor na pessoa do teu Filho, a quem nós adoramos e a quem nós dedicamos a nossa vida por inteiro. Abre os nossos olhos, portanto, para que vejamos as maravilhas do teu Filho. Não esconda nada de nós, Senhor. Ajuda-nos, porque a nossa jornada é curta aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. A palavra no qual, abrindo o versículo 7, exige primeiramente que nós coloquemos essa declaração no seu contexto apropriado. Evidentemente, o pronome no qual se refere a Jesus Cristo, que foi descrito como o amado no versículo anterior, no versículo 6. O apóstolo nos disse que Deus nos favoreceu altamente no amado. Esse é o contexto imediato do versículo 7. Mas é igualmente importante lembrá-los do que está ao redor do nosso texto, para que você tenha um quadro geral dessa grande passagem que nós estamos examinando, a grande passagem que esse versículo 7 se localiza. O versículo 7 faz parte de uma das mais sublimes passagens de todas as escrituras, que inicia no versículo 3 e se estende até o versículo 14. O ensino central aqui do apóstolo nessa grande passagem é que nós devemos louvar a Deus pela revelação do seu plano para a redenção da humanidade e unidade de todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é a mensagem chave aqui nessa grande passagem que vai do 3 até o 14 do primeiro capítulo.
Há uma tríplice divisão nessa unidade textual aqui. Do versículo 3 ao 6, parte A, eu preciso relembrar a você isso, porque a gente tem avançado no livro de Efésios a intervalos. Então, como a gente já estava, acho que 1 ou 2 semanas sem expor Efésios, eu preciso te relembrar disso daqui. Do verso 3 ao 6, parte A, o apóstolo fala da predestinação em Cristo. Do versículo 6, parte B ao 10, ele descreve a redenção em Cristo. E finalmente, do versículo 11 ao 14, Paulo declara a herança dos crentes em Cristo. É tudo em Cristo. Então, nós estamos num ponto de transição entre a predestinação em Cristo e a redenção em Cristo. O apóstolo vem nos dizendo, em espírito de louvor, que Deus Pai nos abençoou ricamente ao nos escolher antes da criação do mundo para sermos santos e membros da família divina. E o que moveu Deus Pai a fazer isso foi unicamente o seu bel prazer. Foi simplesmente o seu prazer em abençoar, em ser bondoso, que moveu a sua vontade para agir em nosso favor na salvação em Cristo Jesus. E tudo isso tinha um grande e único objetivo: o louvor da glória da sua graça, com a qual ele nos favoreceu altamente no amado. Todas as ricas bênçãos espirituais que nós desfrutamos é porque Deus, movido por sua bondade e amor, escolheu nos favorecer altamente no amado. Essa é a única razão. No qual, diz o apóstolo agora, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A partir daqui, até o versículo 10, Paulo passa a nos dizer a maneira particular como Deus levou a efeito o seu plano eterno através do seu Filho, o seu propósito eterno através do seu Filho amado. O que nos é dito em particular é que Cristo nos redimiu. O objetivo de Paulo aqui é levar os crentes efésios e de toda parte a celebrar a revelação do plano de Deus em Cristo e este plano de unir todas as coisas em Cristo Jesus. Ele quer que os efésios e os crentes de toda parte celebrem a redenção em Cristo Jesus e a revelação do plano global de unir todas as coisas sob a autoridade suprema do Filho. Aqui, meus irmãos, bem como em todo o Novo Testamento, é evidente que os cristãos foram destinados a ser um povo que vive para louvar a Deus pela glória da sua graça na salvação. Os cristãos, como diz o autor de Hebreus, Hebreus 2, verso 3, são participantes de tão grande salvação. É a expressão que o autor de Hebreus usa. Eles são pessoas, os cristãos, que na linguagem do apóstolo Pedro, creem em Cristo e exultam nele com alegria indizível e gloriosa. 1 de Pedro 1,8. E a celebração da glória da graça de Deus em Cristo é algo que deve caracterizar todos os crentes sem exceção. Daí o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, lá em Filipenses 4,8, alegrem-se no Senhor. E para que não houvesse dúvida de que era isso que eles deveriam fazer, e para que não esquecessem, Paulo diz, alegrem-se, novamente direi, alegrem-se. Regozijo na salvação, então, é a regra do Novo Testamento. Agora, parece bastante óbvio que às vezes o mundo dá a impressão de celebrar mais os prazeres da carne do que a igreja se regozijar nas delícias de Cristo, não é mesmo? Quando não, muito frequentemente, os crentes aparentam que o motivo de toda a sua alegria e louvor procede da mesma fonte dos incrédulos. Prazeres instantâneos e efêmeros, prazeres instantâneos e efêmeros associados a bens materiais, eventos festivos, conquistas pessoais, atividades de lazer, conexões sociais, busca por satisfação em novas experiências hedonistas, etc. E por aí afora. Então, convém que honestamente nos perguntemos, por que às vezes o mundo parece tão cheio de vida, vigor, alegria e poder, enquanto os crentes dão a impressão de que algo está faltando, de que estão privados de alegria e gratidão, além da glória do Evangelho. Se tudo o que valorizamos nessa vida nos fosse tirado e deixada apenas a redenção em Cristo Jesus, ainda nos alegraríamos? Ainda nos alegraríamos se restasse a nós apenas a salvação, a redenção em Cristo? Quanto de nós mesmos realmente podem dizer que exultam com alegria indizível e gloriosa por causa da graça que Deus nos ofereceu em Cristo, apesar de nunca o termos visto?
Quantos de nós podem realmente dizer isso? Eu quero sugerir que se os crentes estão, ou alguns deles, ou a maioria, nessas tristes condições, é essencialmente devido a uma compreensão deficiente da verdade a respeito de Jesus Cristo e da necessidade da obra particular que ele realizou no esquema de redenção. Aqui está o problema. Nós já vislumbramos a glória da nossa posição filial e da nossa condição santa e irrepreensível com base na eleição divina desde antes da fundação do mundo. Já vimos tudo isso até aqui. Mas o dilema que nós temos que encarar a esta altura é o seguinte: como nós, pecadores, podemos ser elevados à presença de Deus, santos e irrepreensíveis? Deus fez tudo isso, providenciou todas essas ricas bênçãos espirituais, mas como nós podemos tomar posse delas? Como nós podemos ser exaltados à direita de Cristo nas regiões celestiais? Como nós podemos ingressar na família divina? Como pecadores falíveis que nós somos, podemos receber tão grande salvação, para usar a linguagem do autor de Hebreus? O que nós precisamos compreender e estarmos firmemente persuadidos, em primeiro lugar e acima de tudo, é que nós não alcançamos essa elevada posição por nós mesmos. Nós não podemos nos fazer cristãos, nós não podemos alcançar os céus pelos nossos próprios esforços. Não há na Bíblia um único registro de alguém que foi salvo por meio dos seus próprios esforços. Ninguém que foi salvo por meio das suas próprias obras, jejum, oração, trabalho, moralidade, intelecto, sofrimento e etc. E quando nós olhamos para os mais de 2000 anos de história do cristianismo, também constatamos que nenhum homem jamais se fez cristão por meio dos seus próprios poderes e méritos, nem nunca haverá. Será que alguns de vocês não julgam desnecessária a minha afirmação em uma igreja que tem sido uma verdadeira coluna e baluarte da verdade há 128 anos e que é reconhecida pela sua solidez nas Escrituras? Será que não é desnecessária essa minha afirmação, falar de algo tão rudimentar e básico? Sim, o que eu estou dizendo seria completamente desnecessário, meus irmãos, se não houvesse pessoas entre nós, em nosso meio, que acreditam no falso evangelho das obras, de que você participa da salvação de alguma forma por causa das suas obras. E talvez você que esteja aqui essa noite seja uma dessas pessoas que nunca entendeu a salvação corretamente. Se você acha que o Papa Francisco é um cristão genuíno, então essa exposição é para você que está aqui essa noite. Essa é uma clara indicação de que você nunca entendeu o glorioso esquema da redenção centralizado em Cristo Jesus. Eu estou me referindo ao Papa Francisco porque a morte dele foi a grande notícia global da última semana. E a cobertura midiática imediatamente pintou o retrato do Papa como um grande homem de Deus, pregando amor, tolerância e inclusão, e que demonstrou que é possível viver verdadeiramente o Evangelho em pleno século XXI. E não poderia ser diferente, nem a cobertura da mídia me surpreendeu. Eu não cultivei nenhuma expectativa que os veículos de imprensa dirigidos por incrédulos, do qual eu fiz parte um dia, fizessem uma reflexão crítica à luz das Escrituras sobre o Papa e o papado em geral. Mas eu fiquei surpreendido ao ver muitos evangélicos, de uma maneira geral, inclusive uma meia dúzia de membros da nossa igreja, referindo-se ao Papa nos mesmos termos que a mídia se referiu e concedendo igual honra a ele. Como disse John MacArthur, a ignorância doutrinária da igreja evangélica é chocante, igualada apenas pela sua covardia. Será que não há outros entre nós que, embora não afirmem publicamente que o Papa era um cristão genuíno, no entanto, nutrem dúvida sobre isso em seus corações? Bem, esse não é um sermão sobre o Papa e o papado, mas talvez ele seja o melhor exemplo e ilustração de que se existisse uma pessoa na face da terra que pudesse se salvar por sua própria virtude, dignidade, honra e religiosidade, essa pessoa seria o Papa, o maior líder espiritual e moral do mundo. Mas esse não é o caso nem mesmo para o Papa, nem mesmo para o Papa Francisco. A propósito, o Papa Francisco
Estava no topo da hierarquia da Igreja Católica Romana, um sistema religioso falso. Tudo é falso no catolicismo romano. Tem um falso sacerdote e mediador entre Deus e os homens, o Papa. Tem uma falsa fonte de revelação, a tradição no magistério exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele. Tem um falso poder concedido ao Papa pela Cúria Romana, que usurpou a liderança de Cristo sobre a igreja. Tem o falso sacrifício de Cristo na missa, que se repete muitas vezes. Tem o falso batismo regenerador. Tem o falso purificador de pecados, o purgatório. Tem o falso evangelho da salvação por obras. E acima de tudo tem falsos deuses na adoração de santos e na horrorosa exaltação de Maria, a quarta pessoa da deidade. E não seria exagero que acima de Cristo e até mesmo de Deus. O catolicismo romano é um catolicismo, é um cristianismo, melhor dizendo, apóstata. É uma falsificação diabólica do cristianismo. E no topo de tudo isso está o Papa como chefe, o cabeça da cristandade, o pastor universal que faz pronunciamentos infalíveis sobre fé e moral. Ele é aquele que guarda e sustenta toda essa mentira, toda a teologia católica para o benefício do próprio sistema romano e dele mesmo. A reforma protestante do século XVI, liderada por Martinho Lutero, fez oposição, meus irmãos, exatamente contra tudo isso. Diferentemente dos evangélicos modernos, os reformadores sempre denunciaram com ousadia as heresias e abusos do romanismo e enfrentaram a morte por isso. E você vai entender aonde eu quero chegar. Tudo isso daqui eu estou dizendo para nos conduzir ao nosso texto. Martinho Lutero, inclusive, com base em seu estudo das Escrituras, chegou à conclusão de que o Papa era o anticristo previsto na Bíblia. Note que o Papa, fosse o anticristo final, mas que ele era um dos muitos anticristos que antecederiam o anticristo final, era o entendimento de Lutero. Porque já agora, diz o apóstolo João, 1 João 2,18, muitos anticristos têm surgido. Ouça o que Lutero escreveu sobre o Papa. Estamos aqui convencidos de que o papado é a sede do verdadeiro e real anticristo. Não devo ao Papa nenhuma outra obediência além do que devo ao anticristo. Eu estou convencido de que se neste momento São Pedro em pessoa pregasse todos os artigos das Sagradas Escrituras e apenas negasse a autoridade, o poder e a primazia do Papa e dissesse que o Papa não é o chefe de toda a cristandade, eles o enforcariam. No entanto, se o próprio Cristo estivesse novamente na terra e pregasse, sem dúvida o Papa o crucificaria novamente. E se você acredita que o Papa Francisco era um Papa diferente de todos os outros, um Papa verdadeiramente cristão, então a reforma protestante foi completamente desnecessária. Há 1 bilhão de católicos no planeta, mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão, que nós não precisamos alcançar, que não são campo missionário para nós. Eu lamento pelo seu pensamento equivocado e errôneo se você pensa assim. E eu não acredito nisso, eu vou mostrar a você rapidamente que o Papa Francisco absolutamente não era um cristão. Ele era exatamente igual a todos os outros predecessores dele. Ele defendeu a ideia de uma salvação universal de todos os homens, sem distinção de fé ou crença, em contraposição direta ao que nós lemos no Sagrado Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ouça o que ele disse no dia 2 de fevereiro de 2022, em uma das catequeses semanais realizadas às quartas-feiras no Vaticano. Ele diz: pensemos, caros irmãos e irmãs, em Cristo ninguém pode nos separar verdadeiramente daqueles que amamos, porque é um vínculo existencial, um laço forte que está na nossa própria natureza. Só muda a forma de estar juntos com cada um deles, mas nada nem ninguém pode interromper este vínculo. Padre, pensemos naqueles que negaram a fé, que são apóstatas, que são perseguidores da igreja, que negaram o batismo. Ele está levantando uma pergunta retórica. Eles também estão em casa? Sim, eles também. Inclusive os blasfemadores. Todos somos irmãos. Esta é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade dos crentes na terra e no céu. Palavras do Papa Francisco. 2 anos depois, o Papa Francisco reiterou
a mesma heresia, e assim ele negou abertamente as palavras proferidas pelos lábios de Jesus, registradas em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça com atenção o que ele falou para centenas de jovens no encontro interreligioso em Singapura, em 13 de setembro de 2024, ano passado. Se você começa a discutir, minha religião é mais importante que a sua, a minha é a verdadeira e a sua não, onde isso nos levará? Para onde? Alguém pode responder? Todas as religiões são caminho para Deus, diz o Papa. E faço esta comparação. São como línguas diferentes, diversos idiomas para chegarmos lá. Mas Deus é Deus para todos. E porque Deus é Deus para todos, todos somos filhos de Deus, ele diz. Mas o meu Deus é mais importante que o seu? Ele levanta a pergunta de um interlocutor imaginário. Será que isso é verdade? Só há um Deus. E nós, as nossas religiões, ele responde, são linguagens, caminhos para chegar a Deus. Alguns são Sikh, outros muçulmanos, outros hindus, outros cristãos, são caminhos diferentes. Entendido? É o que diz o Papa. Apenas isso deixa óbvio que o Papa Francisco negava completamente Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade. Cristo era apenas um dentre muitos caminhos possíveis para Deus como Pai. Eu poderia parar aqui e eu digo sem hesitação que eu não poderia ser refutado senão por cegueira e desonestidade espiritual. Mas eu quero que você perceba que até o fim da sua vida, Francisco nunca confiou unicamente em Jesus para a salvação. Ele expressou isso no seu testamento. Sempre confiei, ele diz, minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à mãe do nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Veja, toda a confiança de Francisco estava em Maria, e isso influenciou até a escolha do local onde ele pediu para ser enterrado. E esse testamento permaneceu até sua morte, seu desejo foi realizado, prova de que ele sustentou isso até o fim da sua vida. Pois bem, como eu disse, esse não é um sermão sobre o Papa Francisco. Papa Francisco com o objetivo de provar que ele não era um cristão autêntico. Isso daqui está claro, eu penso. Eu sei que o que eu estou dizendo ofende os católicos devotos e certamente alguns que consideram os católicos os nossos irmãos em Cristo. E eles acharão as minhas palavras indelicadas e desamorosas, com certeza. Mas a minha intenção aqui não é fazer ataques pessoais, seja contra o Papa Francisco, seja contra os católicos indivíduos. Deus me proíbe disso, meus irmãos. Não é para levantar simplesmente polêmica. Eu vou dizer a vocês o que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está em jogo aqui é Jesus Cristo ser o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém ir ao Pai senão por Ele. É isso que está em jogo. O que está em jogo aqui é dizer a verdade de Deus. Essa é a coisa mais amorosa que alguém poderia fazer. Dizer a verdade de Deus para resgatar pessoas de um sistema religioso falso e condenatório. Deixar alguém morrer enganado em um falso evangelho das obras da sua crença, fé ou conduta. A verdade é que jamais existiu um homem, reitero, que foi salvo por causa das suas virtudes e religiosidade, nem mesmo o Papa Francisco. E a razão básica pela qual a salvação por obras é uma absoluta impossibilidade, até mesmo para o Papa Francisco, é que o pecado é o problema fundamental da humanidade, é uma condição inata da humanidade, que se interpõe entre cada ser humano e Deus, o nosso problema mais básico e radical, e que impede a nossa aproximação de Deus é a natureza pecaminosa com a qual nascemos e os pecados particulares que nós cometemos como resultado disso. Nós temos um claro e objetivo lembrete disso em Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Abra sua Bíblia em Isaías 59, versos 1 e 2. Isaías 59, versos 1 e 2,
Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que Isaías está dizendo aqui, meus irmãos, é universal. Diz respeito à realidade, à experiência de todas as pessoas nesse mundo caído. Não é que apenas alguns tipos de pessoas irreligiosas que cometem pecados graves não podem ter acesso a Deus. Se assim fosse, a mensagem de Isaías não se aplicaria à sua audiência judaica, que era extremamente religiosa e ortodoxa como o Papa. E quer saber o que realmente era toda essa religião, aparentemente altruísta e virtuosa? Ouça o que diz o profeta Isaías em uma honesta confissão de pecados em nome de todo Israel, em Isaías 64, verso 6. Você está no 59, vá para o capítulo 64, versículo 6, mais algumas páginas adiante. Diz assim o profeta: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Prestou atenção aqui na forte expressão que Isaías usou para se referir às obras de justiça do povo extremamente religioso de Israel? Trapos de imundícia. Literalmente isso daqui significa, no original, trapos de menstruação. E você sabe que, segundo as leis do Antigo Testamento, a menstruação significava impureza cerimonial, um impedimento de, por certo tempo, as mulheres oferecerem a Deus no tabernáculo ou no templo aqueles rituais cerimoniais centrais da adoração que Deus requeria e que eram essenciais para o relacionamento com Ele. Então, a verdade é que mesmo as nossas ações mais altruístas e louváveis, quando consideradas per si, na sua essência, elas fedem e são desprezíveis diante de Deus, como lixo, como sangue e tecido endometrial que é descartado como lixo pelo corpo feminino. Daí o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versos 10 e 12, 10 a 12, ouça com atenção: Não há um justo, nenhum sequer, nem o Papa Paulo, nenhum, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, nem ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Portanto, para chegar à posição predestinada que Deus elaborou na eternidade passada, o pecado precisa ser removido. E ele é como uma espessa e sólida parede de bronze que se interpõe entre nós e Deus. Cada pessoa humana e Deus está bloqueada nesse sentido, privando a humanidade da glória divina. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos filhos adotivos, vimos isso, e andarmos de modo santo e irrepreensível em sua presença. Mas para que isso se concretizasse e chegássemos a tão alta posição, uma obra muito definida precisaria acontecer. É evidente agora que o problema a ser removido, o obstáculo a ser retirado do caminho é o pecado. Foi para realizar, meus irmãos, essa obra particular que o Filho desceu da glória e veio a este mundo em obediência voluntária ao plano idealizado pelo Pai na eternidade. Cristo não veio apenas para dizer está perdoado. Cristo não veio apenas pregar o amor de Deus. Cristo não veio apenas servir, meramente servir como modelo, como um exemplo. Cristo veio realizar uma obra particular, bem definida. E a obra particular que nós temos em Jesus Cristo, Filho amado, diz agora o apóstolo, voltando para o verso 7 de Efésios, é a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A palavra redenção aqui é uma grande palavra do Evangelho, como todas as outras que nós já vimos até então. Eleição, adoção, santificação, e aqui está uma outra grande palavra. O termo grego significa libertação mediante pagamento de um resgate. E quando nós examinamos essa palavra, nós vemos que é um conceito que se origina no Antigo Testamento e se estende até o Novo Testamento. No Antigo Testamento o termo era empregado para se referir a diferentes formas de redenção, como a ação de libertar um parente de sua família, libertar um escravo ou comprar de volta a sua propriedade, conforme se pode ver com clareza os 3 casos no capítulo 25 do livro de Levítico. Você pode ler esse capítulo em casa. Nós não temos tempo
Sobretudo, a grande imagem de redenção no Antigo Testamento é a libertação de Israel da escravidão do Egito para se tornar povo de Deus. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 7, verso 8, ouça com atenção. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou, aqui está a palavra, da casa da servidão do poder do faraó, rei do Egito. Em todos os casos, meus irmãos, no Antigo Testamento, a ideia fundamental de redenção é de libertar alguma coisa mediante pagamento de certo preço para se tornar propriedade de outrem. É dessa mesma maneira que o termo é empregado no Novo Testamento. Nós vemos isso claramente na importante declaração do Senhor Jesus em Mateus 20, 28, que vocês conhecem de có e salteado. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra resgate aqui é a mesma traduzida por redenção em Efésios 1, 7. Paulo usou essa palavra 7 vezes no Novo Testamento. 3 delas estão em Efésios, 2 vezes no primeiro capítulo, neste versículo 7 e no 14, e uma outra vez no capítulo 4, versículo 30, completando as 3 vezes que ele usou essa palavra em Efésios, e no total 7 vezes no Novo Testamento. Essa é uma das palavras preferidas de Paulo para explicar a doutrina da salvação, porque era um termo muito significativo não apenas para os judeus, que conheciam o Antigo Testamento, mas também para o mundo greco-romano, cuja população, estima-se, era composta de cerca de 12 milhões de escravos, o que corresponde a 1/5 da Roma antiga. Uma parcela significativa da população de Roma, da Roma antiga, era formada por escravos. E muitos desses escravos se tornaram cristãos e eram também a maioria da igreja no primeiro século. Um escravo poderia reunir recursos suficientes e comprar sua liberdade, ou alguém poderia pagar o preço da liberdade dele. O Antigo e Novo Testamento nos fornecem, então, a base para interpretar a essência da redenção a que Paulo se refere aqui, que é pagar o preço para libertar alguém de um estado de coisas do qual ele era incapaz de se libertar por seus próprios recursos e meios. É isso que Paulo está nos dizendo aqui com a palavra redenção. Portanto, Jesus veio fazer o que nós não poderíamos fazer, nos libertar da escravidão resultante do pecado. Nem mesmo o melhor homem, o homem mais virtuoso, jamais poderia fazer isso. E o que envolve esse estado de escravidão da humanidade? Rapidamente, em primeiro lugar, a escravidão da lei. Gálatas 5, versículo 1 até o 3, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Cristo nos libertou dessa escravidão da lei. Em segundo lugar, a escravidão do pecado. Romanos 6:22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em terceiro lugar, a escravidão de Satanás. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em quarto lugar, a escravidão de um sistema mundial maligno. Foi disso que Cristo nos libertou também. Paulo diz em Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meus irmãos, essa é a verdade fundamental da Bíblia. Todo homem nascido foi vendido como escravo do pecado, como diz Romanos 7,14, e portanto vive no domínio das trevas, sob a condenação da lei, conformado com este século. Nenhum homem à parte de Cristo escapa dessa realidade. Não há ninguém que possa pagar o preço da libertação da lei, do pecado, de Satanás e da presente era maligna. Jesus perguntou em Marcos 8, 36 e 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? A implicação de Jesus é que ainda que você ganhe o mundo inteiro, não será suficiente para pagar o preço
para a redenção da sua alma. E de fato ele perguntou para aquele rico tolo naquela parábola, coloca a pergunta diante dele: você juntou muitos bens, acumulou, fez isto e aquilo, mas esta noite pedirão a tua alma. E que você vai oferecer por ela? E qual é o preço exato a ser pago? Junte todas as riquezas materiais do mundo, somadas à santidade de todos os papas da história, e isso ainda estaria infinitamente distante do valor da fiança para libertar uma única pessoa da tirania do pecado. O preço exato a ser pago, o apóstolo diz explicitamente, no fluxo do versículo 7, pelo seu sangue, o sangue de Cristo. Aqui está o preço, esse é o custo do resgate. É interessante aqui, notem que Paulo não disse por sua morte, como em outros lugares das Escrituras ele fez. Ele não disse isso, mas ele disse pelo seu sinônimos para variar o seu estilo de redação. Esse homem está embebido pelo Espírito e falando de uma maneira infalível. A ênfase no sangue fala do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nós temos a mesma linguagem empregada neste livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 13. Veja, capítulo 2, verso 13. Mas, diz o apóstolo, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está aqui a linha de aproximação. Há muitas outras referências no Novo Testamento, meus irmãos, ao sangue de Cristo como preço pago pelo resgate dos nossos pecados. Deixe-me mencionar apenas algumas aqui. Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. E também se vê isso em 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 19. Pedro diz muito explicitamente: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro, nada material, ou que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Notem como Pedro fala do sangue de Cristo em termos da linguagem sacrificial do Antigo Testamento. E a mesma coisa faz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14. Diz o autor de Hebreus: portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Purificação de consciência é bênção do Evangelho. Isso não tinha no Antigo Testamento. O autor de Hebreus faz um paralelo aqui entre os sacrifícios animais e o sacrifício de Cristo. Assim, a ênfase de Paulo aqui no sangue de Jesus, e não apenas na morte, mostra que Jesus Cristo é o sacrifício supremo para o qual os sacrifícios animais sob a antiga aliança apontavam, estavam indicando. Era como uma placa para a realidade que viria em Cristo. Cristo é aquele que dá sentido a todos os sacrifícios de touros, bodes e cordeiros realizados no Antigo Testamento. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, como ele mesmo disse em Mateus 5,17. Cristo substituiu todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento de uma maneira suprema, definitiva e permanente, perfeita. E se você quer entender isso melhor, deixe-me explicar a você como funcionava o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Deus sempre exigiu punição do pecado e um meio de lidar com a culpa. Logo após a queda, o conceito de sacrifício ele é introduzido na Bíblia pela primeira vez, com Deus vestindo Adão e Eva com roupas feitas de peles de animais para cobrir a nudez e a vergonha do primeiro casal e refletir a necessidade da graça divina. Isso está em Gênesis 3, 21. Em Gênesis 4, nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus. Após o dilúvio, em Gênesis 8, Noé constrói um altar e não apenas indicado, como em referências anteriores. Na última praga da morte sobre o Egito, relatada em Êxodo capítulo 12,
Deus instrui os israelitas a sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar as suas portas com o sangue animal. E esse ato de fé, de passar sangue nas portas, protege os hebreus do juízo de Deus que viria sobre o Egito e garantiu a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, Deus mandou Moisés celebrar a Páscoa como um memorial da libertação dos israelitas da tirania do faraó. A seguir, no livro de Levítico, o sistema sacrificial é claramente detalhado e regulamentado, com ênfase especial na importância do sangue, como nós lemos em Levítico capítulo 17, versículo 11. Ouça com muita atenção, esse texto aqui é importante, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Esse versículo aqui, ele estabelece uma clara conexão entre o sangue e o cancelamento de pecados. Essa relação aqui é central para entender o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, quando alguém cometia um pecado, o indivíduo levava ao sacerdote um animal, geralmente uma cabra ou um carneiro, para ser sacrificado. Os sacerdotes, descendentes de Arão, eles eram os responsáveis por realizar esses sacrifícios. Esses homens atuavam como mediadores entre Deus e o povo, faziam essa ponte, essa conexão. E antes de oferecer o sacrifício, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal e depois o matava, como fica claro em Levítico capítulo 4, verso 4. Isso simbolizava a transferência dos pecados do indivíduo para o animal. E o sangue do animal sacrificado representava uma vida que estava sendo ofertada, oferecida no lugar do pecador. Tudo isso, meus irmãos, era um ato simbólico de identificação e substituição do ser humano pelo sacrifício animal. O animal inocente pagava o preço do pecado e assim o pecador era restaurado em sua relação com Deus. O ritual mais significativo em relação à transferência de pecados era o dia da expiação, o Yom Kippur, que acontecia apenas uma vez no ano, descrito lá em Levítico 16. E nesse dia o sumo sacerdote oferecia 2 bodes como sacrifício pelos pecados de Israel. Os pecados eram colocados nos animais pela imposição de mãos do sumo sacerdote. Um bode era sacrificado ao Senhor como oferta pelo pecado e o sangue desse bode era aspergido sobre o assento da misericórdia, sobre o propiciatório. Este bode era um sacrifício propiciatório, ou seja, um sacrifício que aplaca ou desvia a ira de Deus. E esse sangue era aspergido no Santo dos Santos, o lugar mais interior do templo, onde ficava a Arca da Aliança. Essas coisas são difíceis, como o autor de Hebreus disse, não temos tempo para explicá-las detalhadamente, mas é importante que você fique com a sua atenção aqui, para você entender a glória de Cristo no Evangelho. Esse é o primeiro bode. O segundo bode, conhecido como bode expiatório, não era sacrificado, mas ele era levado para o deserto. Ali o sumo sacerdote também impunha as mãos sobre ele, transferindo simbolicamente os pecados da nação para o animal e depois o libertava. Isso daqui representava que os pecados do povo eram removidos e enviados para longe da vista do Senhor. Assim, como resultado desses sacrifícios cruentos, a ira santa e justa de Deus contra o pecado era satisfeita, se preferirem propiciada, e então ele perdoava os pecados. É dessa maneira que a culpa era expiada no Antigo Testamento. Todo esse conjunto especial de rituais do antigo sistema sacrificial indicava que Deus é absolutamente santo, justo, perfeito, que Deus não pode tolerar o pecado em sua presença, sendo necessário, portanto, um meio adequado de reparar a relação entre Deus e os homens. A linha de aproximação, então, era sempre o sangue. A mera morte do animal não era suficiente. O sangue tinha que ser aspergido sobre o propiciatório para que a ira de Deus contra o pecado fosse aplacada. Mas no capítulo 9 do livro de Hebreus nos é dito que todos os sacrifícios e ofertas da antiga aliança eram apenas uma prefiguração simbólica do sacrifício definitivo de Cristo Jesus. Sendo assim, os sacrifícios animais cobriam pecados apenas provisoriamente. Por isso que os mesmos sacrifícios tinham que ser repetidos anualmente no dia da expiação, o Yom Kippur. E a razão disso, nós lemos em Hebreus capítulo 10, verso 4, ele diz: é porque é impossível que
que o sangue de touros e bodes remova pecados. Todavia, o autor de Hebreus continua e nos diz que Jesus, ele diz, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 12 a 14. Cristo substituiu todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, se apresentando como sacrifício perfeito e definitivo, inclusive por não simplesmente da sua morte. A linha de aproximação de Deus, repito, sempre foi o sangue. É por isso que em Hebreus 9:22 está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A mera morte do animal não era suficiente, nem mesmo a mera morte de Cristo. De igual maneira, Cristo ofereceu-se a si mesmo e levou o seu próprio sangue para o altar celestial. Porque, diz Hebreus 9, 24 e 25, Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Eu estou lendo as Escrituras. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com o sangue alheio. Cristo levou seu próprio sangue. A redenção em Cristo fala da verdadeira e definitiva, meus irmãos, transferência de pecados que ocorre pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Cristo apresentou na cruz do Calvário o seu próprio sangue ao nosso Deus. Deus fez cair sobre o Filho a iniquidade de todos nós, como diz Isaías 53:6. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou tudo isso no seu corpo. 1 de Pedro 2,24 diz: levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ele, declarou João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro do qual Apocalipse 13:8 fala que foi morto desde a fundação do mundo. Foi ele quem morreu como um substituto para pagar o alto preço pelo nosso resgate da escravidão do pecado, da lei, de Satanás e dessa presente era maligna. E esse preço foi o seu precioso sangue entregue para satisfazer a justiça divina. No início da história cristã, alguns pais da igreja acreditavam que esse resgate foi pago ao diabo, mas isso não é verdade. Esse resgate foi pago ao próprio Deus para satisfazer a justiça divina. Foi Deus quem recebeu o preço desse resgate. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu no nosso lugar. A esta altura, deixe-me perguntar a você: como nós pecadores podemos ser elevados à presença de Deus santos e irrepreensíveis? Como podemos ser exaltados à direita de Cristo nas regiões celestiais? Como nós podemos ingressar na família divina? Como pecadores falíveis podem receber tão grande salvação? Você agora está firmemente convencido de que nenhum homem, nem mesmo o Papa, poderia pagar o preço da salvação e fazer a si mesmo um cristão? Você está convencido disso uma vez por todas? Você vê pelos olhos da fé Cristo pagando o preço da sua redenção na cruz? Se você realmente entendeu isso, não viva mais como se você pertencesse a si mesmo e como se a salvação dependesse unicamente da sua obra ou a salvação de qualquer pessoa. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, diz Paulo, porque fostes comprados por preço. E sabemos que esse preço foi altíssimo, foi o sangue de Cristo. Agora, pois, é a conclusão de Paulo: glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo, meus irmãos, capturou essa gloriosa realidade de tal modo que ele foi completamente tomado pela consciência de que ele era um escravo de Cristo. Não havia nada mais do que ele gostasse de deixar claro do que: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, como ele diz em Romanos 14:8. O apóstolo tinha prazer em se considerar propriedade absoluta de Cristo. A primeira coisa que ele diz aos romanos não é que ele era um apóstolo, não é que ele não apresentou as suas credenciais louváveis aos olhos do mundo, mas naquela sociedade,
cuja maioria era formada de escravos. Esse homem livre diz: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Ele era um escravo que se alegrava em trazer no seu corpo as marcas dos açoites, das varas, das pedras, que o identificavam como propriedade do seu Senhor. Ele disse em Gálatas 6,17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Meus irmãos, meu querido, é bom você começar a compreender e apreciar a preciosidade da redenção em Cristo e buscar louvá-lo de coração. Porque esse vai ser o tema, a redenção em Cristo, vai ser o tema do louvor global que ele receberá na sua vinda pela totalidade do povo de Deus. Apocalipse 5,9 diz, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero encerrar falando para você que o missionário moraviano Peter Boller, um instrumento de Deus na conversão dos famosos irmãos John e Charles Wesley, no século XVIII, disse, se eu tivesse 1000 línguas, louvaria a Jesus com todas. Quando Charles Wesley fez 1 ano de convertido, ele fez um hino, escreveu um lindo hino celebrando a sua redenção, cuja primeira estrofe era baseada nas palavras de Boller, o missionário que o alcançou. Ó, que 1000 línguas cantem o louvor do meu grande Redentor. Se você um dia realmente reconheceu que mesmo as suas melhores obras são como trapos de imundícia, entregue-se inteiramente a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, abandone a sua vida de pecado. Se volte para Cristo Jesus com fé, confie que o sacrifício dele foi suficiente para redimir os seus pecados. Confie que ele nos comprou com preço de sangue. E então adore-o, louve-o, como Charles Wesley, dizendo, ó, que 1000 línguas cantem o louvor do meu grande Redentor. Sim, ao pecado aniquilou, a fim de me livrar. Ao mais imundo transgressor, seu sangue vem limpar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santo, nós vamos a Ti em nome de Jesus, por preço de sangue. Muito obrigado. Eu quero rogar, Pai, que se há alguém aqui essa noite que não confessa o Senhor como Salvador e Senhor, que seja lavado pelo Teu sangue, remido, regenerado, purificado pelo Teu sangue precioso, impagável. Que o Senhor nos ajude também, nós que estamos nessa batalha, no bom combate da fé, a viver à altura do preço que foi pago por nós na cruz. Ajuda-nos a nos identificarmos contigo, o nosso Senhor crucificado, a colocarmos os nossos ombros debaixo da perna manca da cruz e te seguir para a morte, a estarmos dispostos a morrer para o Senhor, para o pecado, para Satanás e para o mundo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.